Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nessa quinta-feira. Nós estamos aqui na Igreja Nova Jerusalém falando da Palavra de Deus. Vamos aí fazendo as nossas conexões, os links. Envia os seus amigos, seus contatos. Se prepara para ouvir a Palavra de Deus. Vamos dar aí os nossos minutinhos para que todos se conectem. Mais um culto abençoado na Palavra de Deus. Enquanto os irmãos se conectam, vamos dar alguns recadinhos aqui, lembrando a todos da importância dos dízimos e das ofertas. Apesar da distância, apesar de algumas pessoas ainda, por cautela, não estarem frequentando os cultos, a igreja precisa se manter e a palavra de Deus nos ensina a sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Então eu convido a todos que participam desse ministério ou que se agradam dele, que queiram fazer alguma oferta, alguma coisa, que se prontifiquem e façam, peçam o contato para depósito, alguma coisa, a critério de cada um, mas lembrando a todos da importância do dízimo e da oferta na casa do Senhor. Também gostaria de lembrá-los que aos domingos nós estamos com os cultos presenciais, de manhã na igreja de São Paulo, à noite na igreja de Piracicaba e segunda-feira à noite em Laranjal Paulista. Tá? Então as pessoas destas cidades estão todas convidadas aos cultos presenciais, lembrando das devidas precauções, da máscara, da higiene, com álcool nas mãos, do distanciamento, para que todos nós possamos continuar fazendo a obra de Deus e manter a saúde de todos em ordem. Amém? Nós vamos ler hoje, nós vamos meditar hoje no livro de João, João capítulo 7. Para você já vai abrindo a sua Bíblia ou o seu WhatsApp, seu celular aí, tá? Nós vamos falar de João capítulo 7, no versículo 38 a seguir. Amém? João capítulo 7, versículo 38 a seguir. Diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca, homem algum, falou assim como este homem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por mais esta noite. Obrigado por falar conosco, Deus. Coloca, Senhor, as tuas mãos. Coloca, Senhor, a tua palavra em nossos corações, Senhor Deus. E que venhamos a entender a sua vontade, Pai, a alimentar da sua palavra, do teu Espírito nesta noite, Senhor. Que cada um, Deus, venha a ser tocado por ti, Senhor. Venha a ser alimentado por ti nessa noite. Que todo o mal caia por terra no nome de Jesus. E que o teu poder, Senhor, seja derramado neste local
em cada local que nos ouve, Senhor, que ouve a Tua palavra, Senhor, que venha a sentir, Deus, o Teu mover, o Teu agir, o Teu poder, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho estudado o livro de João, por isso as minhas últimas pregações estão no livro de João, né? E aqui Jesus ele começa a incomodar os fariseus. Ele já vinha incomodando, mas vem se acentuando um pouco esse incômodo. Mas vamos entender o que tem acontecido aqui. Jesus fala essa palavra na sinagoga, que é a igreja dos judeus. Ele começa a ensinar na sinagoga, e é um período da festa dos tabernáculos, que é uma festa que todo judeu era obrigado a participar. Então Jesus está falando numa igreja lotada, cheia de gente. Então lá, pessoas de todos os níveis, né? E algumas pessoas se escandalizam com as palavras de Jesus, com o que ele vem dizendo. Sabe, mas o que ele vem dizendo? Ele vem dizendo, se você ler um pouco, alguns capítulos antes, o capítulo 6, o capítulo 7, ele vem dizendo que ele é o pão que desceu do céu, que ele é enviado de Deus, que as pessoas deveriam comer da carne e beber do sangue dele, para ter a vida eterna, para não ter mais fome. Ele vinha dizendo palavras que parecia loucura àquele povo, que parecia de difícil entendimento, e ele colocando essas coisas, alguns dos seus discípulos até desistiram de segui-lo, né? Porque como é que eles iam entender quando Jesus falava, eu sou o pão que desceu do céu e vou subir de novo, né? Para uma cultura ou um povo fariseu acostumado a levar tudo ao pé da letra, né? Sim, sim, não, não, sim, ao pé da letra. Não pode fazer nada no sábado, não pode nem curar no sábado, porque era a letra que matava. Eles não conseguiam entender o sentido figurado, ou o sentido que Jesus queria dizer para cada um de nós. Mas mesmo sem entender isso tudo, as palavras de Jesus causavam um profundo impacto em todos os que ouviam. E o que me chamou muita atenção dentro dessa leitura de hoje, o que tocou em mim, é o versículo 46. Quando os servidores do templo, quando os servidores dos fariseus, né, não levaram Jesus para os fariseus, e os fariseus perguntaram, por que você não os trouxe? Ele falou, olha, porque nunca homem algum falou como esse homem diz. Veja bem, as pessoas tinham ido ao templo pegar Jesus e levar para ele ser interrogado, para ele ser apresentado aos fariseus, aos mestres da sinagoga, aos príncipes da sinagoga que queriam questioná-los, e esses são os mesmos que queriam matá-lo. Mas essas pessoas, quando chegam de frente para Jesus, elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque nunca alguém falou igual aquele homem. Então eu fico imaginando uma pessoa que foi a uma igreja com o objetivo, né, a sinagoga, com o objetivo de questionar Jesus, com o objetivo de tirar Jesus de lá, querer achar um motivo para matá-lo, de repente se depara com o ensinamento de Jesus e fala, não dá. Esse homem não é o que eles estão imaginando. Eu posso não entender, mas este homem, ele tem uma autoridade, ele tem algo que nunca ninguém teve, que nunca ninguém se apresentou assim, nunca ninguém falou da Bíblia, nunca ninguém falou da palavra de Deus de um modo tão íntimo, tão pessoal e tão profundo quanto esse homem. Apesar de toda essa divergência que está acontecendo, apesar de todos os questionamentos, eles não foram capazes.
Você consegue imaginar um encontro como esse? Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, imaginando que outra coisa, imaginando que eu fui na igreja só porque me insistiram tanto para que eu fosse. Eu fui assistir um culto porque insistiram tanto que eu fosse, mas eu não gosto daquilo, eu não acredito em nada daquilo, eu falo mal daquilo tudo, mas eu fui. E de repente, o que eu encontrei, o que eu ouvi, causou um impacto tão profundo em mim, que eu não consegui fazer nada que eu imaginava que ia fazer, e ainda saí com esse coração sendo tocado. Os fariseus questionaram aqueles homens: vocês também estão sendo enganados? Vocês também estão querendo crer nele, porque nenhum outro dos fariseus, dos principais, acreditaram nele. É como se alguém olhasse para você e falasse: viu, você vai acreditar numa pregação que é feita numa igreja evangélica, numa igreja crente? Nenhum da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos acreditam nisso, professam essa fé. Ninguém que você conhece, mais próximo a você, acredita nisso aí. Por que você está falando isso nesse momento? Porque você foi impactado. Porque existe uma autoridade na palavra de Deus, no modo como Cristo fala, que impacta as pessoas. Porque essa palavra de Deus, não a minha, não o meu conhecimento, mas a que vem do alto, a que vem dos céus, a que é feita, é revelada pelo Espírito Santo, essa palavra, essa autoridade que vem do alto, é o que transforma e impacta as nossas vidas. E essa palavra, ela é ministrada na igreja, ela é ministrada numa live, ela é ministrada para edificação, para tocar a sua vida, a minha vida, nossas vidas. Então, o que Deus está fazendo nessa noite aqui conosco? Talvez você que seja mais novo na fé está nos ouvindo, ou que está iniciando uma caminhada, ou uma curiosidade está nos ouvindo. O que Deus está fazendo hoje é esse impacto, para que você ouça algo de uma forma que você nunca ouviu. Não eu falando, mas o Espírito Santo usando a minha boca para falar com você de um modo mais profundo e mais íntimo. Para que você possa entender algo que, olhando simplesmente a Bíblia, sem o discernimento que Deus dá, que Deus revela para nós, passe batido. Sabe, Jesus está falando que Ele é o alimento, que Ele é o pão que desceu do céu. Ele está falando que as pessoas precisam comer da sua carne, beber do seu sangue. E aí parece uma loucura, como eu como da carne de Cristo, como eu bebo do sangue de Cristo. Cristo não está falando do comer da carne dele, beber do sangue dele, como nós fazemos numa Santa Ceia. Quando ele fez a Santa Ceia, ele falou: faça em memória de mim. Este é meu corpo, este é meu sangue que é derramado por vós. Comei e bebei. Isso é um ritual, isso é algo que Jesus deixou para que a gente se lembre do sacrifício da cruz. Mas Jesus está falando de um corpo e de um sangue muito mais profundo do que só um ritual. Porque quando ele diz aqui na palavra dele, ele fala: olha, lá no livro de Mateus, ele diz assim: veja bem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então ele vem e diz assim: olha, a palavra é um alimento. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra viva.
E ele diz, eu sou alimento. Então ele está dizendo assim, por uma associação, que essa palavra que é ministrada, que é pregada nas igrejas, que é pregada nas lives, que é pregada nas mensagens que o pastor posta todo dia e tantas outras pessoas também ministram, que é pregada nesse momento, ela é um alimento para a sua vida. É um alimento para a minha vida. Este é o pão, a carne, este é o sangue que Jesus quer que a gente coma, quer que a gente se alimente. Então, como eu me alimento do sangue e da carne de Jesus? Eu me alimento através da palavra de Jesus. Da palavra que vem de Jesus, porque a palavra é o verbo e a palavra é Cristo. E se nós entendermos o poder dessa palavra, que é Cristo em nós, que é Cristo nos alimentando, não alimentando esse corpo, mas alimentando o corpo espiritual, que é eterno. O corpo espiritual que Jesus está falando, olha, esse corpo, que é o importante, o espírito, porque esse corpo é o que eu vou ressuscitar, é o que vai aos céus, é o que conversa com Deus, é o que pode receber de Deus. Jesus fala aqui na Bíblia, olha, o corpo carne, para nada se aproveita. Por quê? Porque ele vai apodrecer, ele vai morrer, ele vai ser enterrado. Esse corpo, na visão de Deus, ele não tem um proveito, mas o teu espírito, meu espírito, esse tem proveito. Então Cristo, quando fala para você, ele está olhando para o teu espírito, ele não está olhando para a tua carne. Se você é bonito, magro, gordo, loiro, moreno, ele não está olhando para isso. Mas ele ainda diz, a aparência, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O que Deus está olhando para você hoje é o espírito que está em você, é o seu coração. E esse coração, esse espírito, é o que é importante para Deus. E é isso que Deus quer alimentar nessa noite. E Ele quer ensinar o caminho para que você seja alimentado. E aqui ele diz, quem crê em Cristo, quem crê em mim, nas Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E a gente precisa lembrar que quando a Bíblia fala de rios de água, e ainda mais uma água viva, ele está falando do Espírito Santo. Ele fala, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você consegue deixar, receber, tirar os impedimentos, as barreiras, as críticas, como tinham os fariseus. Quando você vem de encontro à palavra de Deus, com o coração aberto, falando, Deus, fala comigo essa noite. Deus, me alimenta essa noite. Aí ele falou, olha, a partir daí, rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão de dentro de você, fluirão do seu coração, fluirão dos seus pensamentos, fluirão da sua boca. O que Deus está falando para nós? Ele está falando, olha, você vai ter condição de expressar o poder e as palavras do Espírito Santo, o poder e as palavras que são ministradas por Deus às nossas vidas. Muitas vezes você se encontra numa situação de querer falar algo para alguém e não sabe como, de querer ministrar na vida de alguém, de querer ajudar alguém e não sabe como. E o que Deus está ensinando aqui é que se você se alimentar dele, isso vai sair naturalmente. Porque ele diz assim, olha, vai fluir, sabe, vai correr, vai sair naturalmente
da tua boca, do teu coração. Quando você que está buscando uma forma de falar de Deus para alguém, ou de auxiliar alguém que está passando por grandes dificuldades, e você não sabe como chegar nessa pessoa, não se preocupe. Faça, se alimente. Por quê? Porque isso vai ser naturalmente. Quando você se aproximar dessa pessoa, esse espírito corre. Esse espírito, ele entra. E ele é comparado a uma água. Por quê? Porque a água, ela desvia dos obstáculos, mas ela chega onde ela vai, onde ela tem que ir. Se você soltar um copo de água num local inclinado e puser um monte de barreira, ela vai achar um buraquinho, um espaço e vai entrar. Por isso que o Espírito Santo, ele flui, ele corre como uma água viva. Porque se você permitir, se você buscar, se você se deixar alimentar por esta palavra que vem de Deus, pelo alimento que vem de Deus, por aquilo que Deus está derramando, pois Ele já derramou esse Espírito Santo à disposição de cada um de nós, você vai ver isso fluir. Ele vai fluir primeiro em você, primeiro em mim, como fluiu primeiro nos apóstolos quando foi derramado. Ele tem que primeiro entrar em você, para que você possa, depois de alimentado com esse Espírito, ele venha fluir através de você continuamente. E aí você vai perceber a diferença de como Deus vai te usar, de como Deus vai tocar outras vidas, outras maneiras, outras pessoas, através desse Espírito que foi derramado pela sua vida. Sabe, Jesus fala aqui na importância de se alimentar dele. Ele fala: eu sou o pão do céu, a minha carne, o meu sangue, as minhas palavras. Quem crê nas minhas palavras não terá fome. Quem se alimenta de mim não terá fome. De que fome fala Jesus? Daquela fome que todo ser humano foi criado para ter. Daquela fome do vazio que só Deus pode preencher. Daquela fome que o mundo está procurando matá-la em prazer, em consumismo, no mundo mesmo. Mas é uma fome que nunca se sacia. Como ele disse para a samaritana no poço: se beber da minha água, você não vai ter mais sede. Você já passou por 7 maridos. Ela tinha uma fome, uma necessidade de amor, de segurança, que ela procurava num relacionamento após o outro. O mundo procura num relacionamento após o outro, mas ela não tinha o Espírito que foi oferecido a ela, que permite que você seja saciado. E você é saciado com o Espírito Santo, saciado com o poder de Deus, que não vai ter mais essa fome, porque não vai ter mais essa sede, porque rios de água viva fluirão de você. A sede de algo que vai dar de novo, esse copo d'água. Daqui a pouco eu estou com sede. Mas a sede do Espírito, a sede que guia essa humanidade em buscar fora de Deus a solução das suas angústias, dos seus problemas, dos seus medos, dos seus desejos. Essa sede que não acaba nunca, as pessoas nunca estão felizes, nunca estão saciadas. É sempre no próximo que eu vou sentir felicidade, é sempre no amanhã, no depois, ou no que eu vou comprar ou conquistar, que eu vou sentir felicidade. E Jesus fala: olha, isso vai te dar sede de novo. Isso vai te dar fome de novo. Mas se você se alimentar, se você buscar esse alimento que eu tenho, essa água que eu tenho, esse Espírito que eu tenho, você não vai ter mais essa sede. Você vai conseguir aproveitar a sua vida de uma maneira fantástica. Você vai conseguir aproveitar dos seus relacionamentos
de uma maneira fantástica. Por quê? Porque Deus está no meio deles. Porque Deus está junto com você. Porque Deus está guiando. Porque se alimentar de Cristo também significa se deixar ser guiado por Ele. Significa buscar aonde está esse alimento. Significa buscar incorporar. Alimentar é colocar para dentro, é incorporar. É fazer parte do seu sangue. É fazer parte dos seus nutrientes, do seu corpo, dos seus pensamentos. Se alimentar de Cristo. E quando você tem esse alimento em si, esse Espírito de Deus dentro de si, as tuas palavras, a tua conduta, os teus pensamentos, o teu modo de olhar, ele vai refletir esse Espírito que Deus derrama sobre a sua vida. E aí você vai ter um brilho diferente, um tom de voz diferente. E você vai conseguir alcançar o coração de pessoas que você acha que não alcança. De pessoas que pode ser que você pense que elas são endurecidas, às vezes são. Mas imagina um coração aquebrantado por Deus. Imagina um coração de pedra. A gente diz um ditado no mundo que água tanto bate até que fura, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a água viva do Espírito Santo tanto bate até que desmancha, até que faz um coração ser renovado, até que faz um espírito ser alegre, até que tira uma depressão e faz a alegria voltar, porque Deus traz alegria. A presença de Deus alegra, renova, traz um refrigério ao cansado, ao abatido. É a palavra de Deus. O pastor hoje colocou uma mensagem de manhã e falou: olha, você que está abatido, venha, porque eu alivio. Mas o que te alivia? O que te alivia é Cristo e a palavra dele, é o alimento que ele te oferece. É a esperança, a expectativa, é a visão de Deus, de que ele vai te ajudar, de que ele está no controle, de que ele tem um caminho que você pode não estar enxergando, mas ele tem um caminho para você. Agora, se você se alimenta desse Espírito, esse caminho vai aparecer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: olha, eu farei plano as veredas, eu desentorto os caminhos. Então, se você está andando feito barata tonta, dando voltas em círculos, ou completamente desorientado, se alimente da palavra de Deus. Porque ele fala: eu farei planos dos caminhos e eu farei florescer nos desertos. Eu farei mananciais no deserto. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas a autoridade de Cristo, essa palavra que Cristo fala para nós, ela é tão transformadora nas nossas vidas. Ela foi tão transformadora na minha vida. E ela pode ser na sua, se você se alimentar dela. Sabe, se alimentar de Deus é um convite, é uma oportunidade. É como você faz um banquete e coloca arroz, feijão, salada, carne, verdura, legumes e tal. E a pessoa que senta, escolhe: eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Eu vou comer só um arrozinho aqui, um pedacinho de carne. E ela fica desnutrida com o passar de tempo. Mas a oportunidade está na mesa. A mesa está posta. Ninguém falou: não pegue, não coma. Pelo contrário,
Jesus colocou a mesa. Jesus convidou para o banquete. A mesa está posta. Você é convidado. Você está sentado nessa mesa. Mas o convite de se alimentar, a escolha do alimento, de comer esse alimento, de colocá-lo para dentro, de deixar ele fortalecer o seu espírito, os seus pensamentos, essa escolha é sua. O convite está aí, a mesa está aí, a porta foi aberta, você sentou na mesa, Cristo colocou tudo à sua disposição, e Ele fala, precisa se alimentar. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Sabe, às vezes a gente fica tão chateado numa igreja. Por quê? Porque as pessoas vão com sede, mas na hora que a bebida é apresentada, elas não bebem. E elas viram a costa e saem, e a gente pensa, isso é coração de pastor, a gente pensa, Deus podia fazer tanta coisa por essa vida. Por que ela não volta no próximo culto? Nossa, Deus podia fazer uma obra tão tremenda naquela vida. Por que ela não acredita na palavra de Deus e volta no próximo culto? E vai se alimentar porque ela não percebe que está fraca espiritualmente. Ela não percebe que ela está precisando de força. Ela não percebe que ela está precisando de mais de Deus. Ela não consegue ver e o diabo faz questão de cegar esse entendimento nas pessoas. E a gente fala assim, come dessa palavra. Deixa Deus saciar a sua necessidade. Porque se você procurar primeiro a palavra de Deus, está escrito, tudo mais será acrescentado. O diabo, ele distorce, ele vem de uma mentira, ele fala, procura tudo mais e deixa Deus para lá, porque o tudo mais é importante. Mas Deus coloca as coisas na ordem certa, para que Ele venha agir. Procura primeiro a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de Cristo, deixa Deus agir na sua vida. Seja sincera com Deus, fala, Deus, eu estou com fome. E Deus fala assim, aquele que tem fome e sede de justiça, é o que faz a minha vontade. Fala, Deus, eu estou com fome. Fome de sentir bem, fome de me sentir em paz, fome de ter uma presença, uma palavra boa para as pessoas ao meu redor. Deus, eu estou com fome. Eu procurei fazer tudo do meu jeito, mas não resolveu. Deus, eu estou com fome de você na minha vida, do seu jeito de agir na minha vida. Deus, eu estou com sede. Eu estou com sede porque eu estou sedento nos meus relacionamentos. Eu estou sedento de não saber o que fazer. Eu estou como num deserto passando sede, Deus. Eu estou com sede. Eu preciso da sua água. Porque a água do mundo nós já tomamos e a sede não passou. Porque o alimento do mundo nós já comemos e a fome não passou. Porque o remédio do mundo nós já tomamos e a doença, a dor não foi curada. Mas hoje você tem uma mesa. E eu convido você a se alimentar dessa mesa. Eu convido você a entender, como entenderam esses homens, que deram uma resposta que ninguém esperava. Nunca homem algum falou assim, como este homem que está aqui. Como este homem que quer entrar no seu coração falar com você. Como este homem que derrama um espírito que fala ao teu espírito. Como este homem que procura, que se oferece para te consolar, para aliviar o seu fardo, para consertar os teus caminhos, para abençoar a sua família, para abençoar o seu trabalho. Com um convite tão simples, vinde a mim, beba as minhas palavras, se alimente de mim, seja transformado pela minha presença. Eu convido você
a olhar novamente para essa mesa que eu imaginei aqui. E a olhar que aqui está posto o alimento que você precisa. A mesa de Cristo não é o arroz, o feijão, a carne, a salada, os legumes. Mas a mesa de Cristo é o pão da vida. É o cálice da salvação. É o sangue. É o corpo. A mesa dele está aqui. E a mesa dele também é posta de complementos. Nós temos o perdão, que é doce. Porque a raiva, a mágoa, é amarga. O perdão adoça. O perdão está aqui, junto na mesa. E tantas outras coisas que Deus tem para te oferecer nessa noite, convidando você a entender e desfrutar da presença de Cristo. Os fariseus não entendiam isso. Por quê? O capítulo 6 explica por quê. Porque eles buscavam a própria honra. Porque eles buscavam satisfazer a si mesmo. Porque eles buscavam as posições mais elevadas. Eles buscavam todo o status. E Jesus, ele fala, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, venha servir. Jesus vem com uma lição de humildade, confrontando com tantos locais que a gente vê por aí, confrontando com tantas igrejas que a gente vê por aí, confrontando com as igrejas daquele tempo, que ele diz, vocês estão procurando honra, eu não procuro honra, eu procuro honrar a Deus. Eu procuro falar o que Deus quer, para que Ele seja exaltado e não a mim ser exaltado. Comece a exaltar a Deus na sua vida. Comece a exaltar Deus no seu dia a dia. Como é que eu exalto Deus? Você não precisa ir cantando no meio da rua, com as mãos estendidas, glorificando Deus. Mas você exalta Deus quando você procura ser melhor e consertar as coisas que você sabe que desagradam a Deus. E evitar aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Você exalta Deus na sua vida. Você exalta Deus no teu modo de agir, no teu modo de falar. Você exalta Deus quando você faz força para mudar e sabe que é difícil, mas Deus ajuda. E toda mudança, ela é um caminho. A gente acha que é diferente de hoje para amanhã, não é. A gente é diferente ao longo do percurso, é um caminho. Nenhum dos discípulos de Jesus foi diferente no momento que começaram a andar do lado dele. Você olha para Pedro, 3 anos andando do lado de Jesus, ainda cortou a orelha do soldado. A transformação é uma caminhada com Jesus. A transformação é uma perseverança com Jesus. A transformação vem de renovar as forças nas palavras de Deus, na presença do Espírito. Vem de se alimentar para que Jesus transforme, para que Jesus conduza, para que Jesus mude a sua vida. Hoje é uma pregação que eu sinto uma necessidade imensa de falar de Cristo. Nós precisamos falar de Cristo. Cristo é o centro, a cabeça da igreja. Cristo é o que veio ao mundo para nos transformar, para nos salvar. Cristo é o que deu a vida para a salvação nossa, para a remissão dos nossos pecados, para tirar tudo que nos afastava de Deus. Aqui, Jesus falou aos fariseus, as Escrituras falam de mim, consulte elas. Os fariseus queriam matar Cristo, ele falou, você diz que crê nas Escrituras? As Escrituras falam de mim, consulte as Escrituras. As Escrituras falam de Jesus. O objetivo da salvação, o caminho, a verdade e a vida é Jesus.
Às vezes a gente, na empolgação, a gente querendo resolver os nossos problemas e de tantos outros que nos escutam, a gente muda o foco, falando de outras coisas. Falando de outras coisas. Mas a Bíblia fala de Jesus. Ela não está falando de como enriquecer. É um caminho natural para aquele que serve a Cristo, para aquele que é dizimista e ofertante, porque Jesus abençoa o seu trabalho. Ele multiplica aquilo que você tem. Então nós precisamos ver que todo o foco aqui é Jesus. O foco da sua vida, da minha vida, tem que ser Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, Jesus nos alimentando e a grandiosidade de Deus se manifestando na nossa vida. Vamos olhar mais para Cristo. Às vezes a gente está olhando muito para o resto, para as outras coisas. Como o pastor Luiz sempre diz, você olha muito para a bênção e esquece do abençoador. É hora de olhar para o abençoador. Você olha aqui Cristo pregando que ele falou, olha, tem que vir a mim. Tem que se alimentar de mim. Se não beber do meu corpo, se não beber do meu sangue, se não receber do meu espírito, não tem a vida eterna. Eu não ressuscito nos últimos dias. Quem vem a mim, quem bebe da água que eu tenho, terá a vida eterna. Olha o que Jesus está ensinando. Olha a preocupação de Jesus. A sua vida eterna, a minha vida eterna. Mas o que Jesus fala? Vem a mim, a Cristo. Então, essa noite, eu quero dizer para você que os nossos olhos têm que estar como desses servidores aqui e entender que nunca homem algum falou como esse. Você nunca vai achar essa palavra em outro local. Você não vai achar a salvação, a vida eterna fora de Cristo. Você não vai achar o caminho, a verdade e a vida fora de Cristo. E esse convite de Cristo, essa mesa posta, ela é para você nessa noite. Você que está com o coração atormentado, entristecido. Você que estava meio duvidoso. Meu coração fala de pessoas que estão entristecidas e pessoas que estavam, não sabiam muito bem o que fazer. Que essa noite você ouça essa palavra. Não do pastor Alexandre, mas de Cristo usando a minha boca nessa noite. E entenda, caem as escamas, caem os obstáculos, como esses homens foram tocados. Que foram para fazer uma coisa e voltaram tocados pelas palavras de Cristo, mesmo sem entender. Que seu coração seja tocado por palavras que você nunca ouviu em outro lugar. Porque elas não são minhas. Elas são de Deus. Que Deus te abençoe tão grandiosamente. Que essa incerteza que você acumulava caia por terra. Que essas dúvidas que você tinha caiam por terra. E que mesmo sem compreender, você se alimente de Cristo. E Ele guie os teus caminhos. E Ele dê a força e a paz que você precisa. E Ele te renove e te abençoe. Para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe, a abençoe tremendamente nessa noite. E que a visão de Cristo que essas pessoas todas tiveram, você venha a ter também. E se alimentar dele. E se fortalecer nele. E ser transformado pela presença dele. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, eu peço, ó Pai, que como aqueles homens enxergaram algo
que em nenhum lugar, que nunca eles tinham visto antes, cada um de nós venha enxergar na tua presença como eles enxergaram na tua presença. Algo, uma autoridade, um convite, um poder emanado, que a gente não vê em nenhum outro lugar, somente na tua palavra e na tua presença. Pai, que essa palavra, ministrada em cada coração, tire, Senhor, toda a dificuldade, tire, Senhor, todo o medo, tire toda a angústia, todo o temor, caia por terra em nome de Jesus. Que a segurança da tua presença, a certeza da tua presença e da vitória que é nela, tome conta de cada um nesta noite. E o seu nome venha a ser engrandecido, Pai. Que o louvor flua naturalmente como correm as águas, Senhor. E que do interior de cada um venha fluir essas águas vivas, que é o teu Espírito inundando cada coração nesta noite. Que o Senhor os abençoe, Pai. Os fortaleça, Senhor. Como teu ministro nessa noite, Pai. Eu os abençoo, Senhor, com toda sorte de bênçãos. E que do alto da cabeça, planta dos pés, o teu poder, Senhor, seja transformador, renovador. Que aquele, Senhor, que está fazendo perguntas nesse momento, sinta que o Senhor está respondendo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a presença do Senhor seja tão poderosa. Que a alegria brote naturalmente no teu coração. Que nesta noite você durma em paz e que amanhã você acorde renovado e descansado. E que o poder de Deus transmitido nesta noite seja tão grande que toque as pessoas ao seu redor. Que Deus o abençoe cada vez mais. Amém. Amém. Glória a Deus.